Olá, meus caros, é um prazer tê-lo aqui. Alguma vez você já se perguntou se ler realmente era tão bom quanto as pessoas falam? Eu já. Eu nunca tive o hábito de ler e muitas vezes eu já me perguntei se esse hábito realmente era tão bom quanto as pessoas falam. No final das contas, sim, é um bom hábito para se cultivar, para se ter. Mas é importante ter essa pergunta na cabeça e hoje eu vou falar sobre os motivos que me levaram a ler e os motivos que me levaram a permanecer na leitura e o porquê que eu acho que isso é realmente importante, realmente relevante para uma vida mais feliz e com mais significado. Então, bora lá? Antes da gente entrar no tópico do vídeo, eu quero falar um pouco sobre o meu Substack, que é a newsletter que eu escrevo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode assinar. Lá vai ter resenhas sobre literatura, vai ter investigações sobre literaturas, um pouco de filosofia, um pouco de fenomenologia, que é uma área que eu interesso. De novo, não que eu seja um especialista nisso e possa lhe dar uma aula sobre isso, não posso. Mas, como eu comentei no vídeo da apresentação, quero ser um fellow traveler, uma pessoa que está investigando, está passando por isso, junto com você. Então, se você quiser acompanhar essa investigação, o link está aqui na descrição. Bom, então vamos para o motivo número 1. E para trazer ele, eu quero trazer também um exemplo. O exemplo da xícara, que você já deve ter visto em outros lugares, com outros objetos, qualquer objeto serve. Quando eu olho para uma xícara, eu olho para ela sob uma certa perspectiva. Eu já sei para que ela serve porque a gente já tem contato com isso há muito tempo. Mas se eu nunca tivesse visto uma xícara, por exemplo, e a olhasse desse ponto de vista, eu enxergo um objeto aparentemente duro, com um furo, é côncavo, tem uma alça que eu não sei para que serve, uma coisa saindo dela, não me diz muito sobre o que é esse objeto. Quando eu olho ele assim, eu vejo que é um item, aparentemente de porcelana, porque eu já conheço a porcelana, com alguns adornos em azul pintados e uma alça que talvez caiba um dedo ou dois. E a partir daí quando eu começo a enxergar ele por outras perspectivas, eu começo a compor o que esse objeto realmente é. Com a quantidade suficiente de perspectivas, eu passo a saber o que é esse objeto e para que ele serve. Se um pequeno objeto como uma xícara requer que eu veja ela de várias maneiras, de vários pontos de vista, para que eu chegue na conclusão para que serve esse objeto, que dirá outros assuntos mais complexos e que não são tangíveis, não são palpáveis, como movimentos históricos ou políticos, pessoas e outras coisas. Então, trazendo um exemplo mais concreto sobre os pontos de vista possíveis sobre um mesmo assunto, ou sobre um mesmo evento, sobre uma mesma época. No livro Napoleão, Uma Vida, o Vincent Cronin explica os motivos que levaram a França a se tornar um império. E tudo começou com um atentado mal sucedido da Inglaterra contra a vida do Napoleão, porque queriam restaurar a monarquia na França. Era interesse da monarquia inglesa e também das outras monarquias da Europa que os Bourbon restaurassem a monarquia na França também. O ataque não foi bem sucedido porque o cocheiro do Napoleão estava bêbado no dia, que era véspera de Natal, ele tinha tomado umas a mais, e acabou se separando do comboio e ficando atrasado. Então, quando eles sabotaram a via, uma rua lá específica, com uma carruagem cheia de explosivo, para explodir no tempo exato com que o Napoleão passasse, eles não contavam com esse atraso e acabou não dando certo, mas tirou a vida de dezenas de outras pessoas. Essas pessoas depois foram pegas, esses conspiradores, e levados a julgamento. Esse evento, junto com outras sabotagens e outras manipulações, foi trazendo medo a respeito da vida do Napoleão. Medo pelos seus pares, por exemplo. O povo tinha medo que Napoleão morresse, a Câmara tinha medo que Napoleão morresse, seus outros conselheiros do consulado tinham medo, ele que já tinha virado cônsul definitivo, já não teria mais eleições,
Mas as pessoas tinham um medo que ele fosse morto em batalha, porque ele ia lutar na frente da batalha junto com os soldados. E também caso algum atentado desse desse certo, ou que ele caísse doente. Então, o próprio povo e os próprios representantes do povo pediram para que o Napoleão fosse empossado como imperador, a França se tornaria um império e a sucessão sanguínea estaria estabelecido. Então, o sucessor do Napoleão seria um filho dele, e não alguém eleito, no caso de um consulado. Isso teve vários desdobramentos, é claro, houveram plebiscitos, e houveram várias outras coisas que confirmaram o desejo do povo de que isso fosse feito. Então, quando tudo foi definido, Napoleão foi coroado como imperador. Coroação essa que contou com a presença do Papa Pio VII e que, segundo contam histórias, ele teria tomado a coroa da mão do Pio VII e se coroado, simbolizando então que ninguém manda no Napoleão, ninguém coroa o Napoleão, a não ser ele mesmo, ou então, do ponto de vista católico, até um alívio para o Pio VII, que não teria problema com os monarquistas, porque ele só estava presente na cerimônia, e não coroou, e não deu esse poder que seria unicamente os monarcas, os que são ungidos para ser governadores ou reis. E esse evento específico foi marcante na época. Bom, então uma pausa aqui para esse momento, esse evento. A coroação do Napoleão, que contou com Pio VII e diversas outras autoridades. Um outro livro que eu quero destacar é A História da Arte, do Gombrich, que eu li quando eu tinha uns 20, 21 anos. Também não era nada assíduo na leitura, mas resolvi me aventurar porque eu gostava bastante e queria entender como é que funcionava, e que bom que eu caí num livro como A História da Arte, que é um compêndio que traz desde o começo como a arte surgiu, o propósito dela e como ela foi evoluindo até os tempos atuais de 1950, que foi quando o Gombrich escreveu. Dentro desses movimentos existia o neoclassicismo, um movimento já bem mais avançado que prezava pela sobriedade e pela realidade dos retratos. Inclusive retratos esses que eram comprados pelos mecenas. Não sei se você sabia, mas os mecenas eram quem patrocinavam os artistas da época. Eles encomendavam um quadro para sua casa ou um retrato de si mesmo e acabavam financiando os artistas. A maioria dos artistas que você for ver, antes da fotografia, é claro, tem a maior parte da composição das obras desses artistas é com base em retratos de pessoas que compraram esses retratos. E dentro desse movimento tinha o artista Jacques-Louis David, que era chegado do Napoleão e participou desse momento da coroação do Napoleão e a retratou depois numa pintura. Uma belíssima pintura, por sinal. Eu vou deixar o link de uma imagem em ótima resolução, que você vai conseguir ver os detalhes aqui na descrição, você pode dar uma olhada depois. Nela tem o Pio VII, tem o Napoleão, tem várias das pessoas que participaram da história do Napoleão, e tem esse momento que eu falei, dele tirando a coroa da mão do Pio VII e se coroando. Então esse é um exemplo de como a gente pode usar os escritos e livros sobre história, compêndios sobre outras informações e biografias para compor uma imagem mais completa sobre um mesmo assunto. Se eu visse, por exemplo, só essa imagem, lesse lá no livro do Gombrich sobre neoclassicismo, Jacques-Louis David e a coroação do Napoleão, eu ia ver aquela foto estática, literalmente um retrato, iria pensar, legal, um momento histórico. Mas como eu li a biografia do Napoleão também, eu consigo trazer esse background de todas essas informações que culminaram todos os eventos que levaram a chegar nesse ponto e enxergá-lo de uma maneira mais completa. Isso é um exemplo, um pequeno exemplo do que a leitura pode fazer com o nosso conhecimento. E isso é, na minha percepção, a ampliação do imaginário, porque eu enxergo um evento sobre óticas diferentes
e componho uma imagem mais real, uma imagem mais tridimensional na minha cabeça. Só esse evento isolado pode me ajudar? É muito difícil. Mas se eu juntar eventos o suficiente, personagens o suficiente, histórias o suficiente, eu posso compor uma imagem maior do que é a vida, do que é a realidade, e com isso achar soluções para os meus problemas e também viver uma vida mais repleta desse sentido, porque eu tenho esses personagens dentro de mim e o meu imaginário é maior, o meu imaginário abrange mais coisas. Isso só vai te trazer benefício. Você já ouviu a frase compre ao som dos canhões e venda ao som do violino? Essa frase é atribuída a Nathan Rothschild, um financista inglês dos anos 1810. Bom, pelo menos é atribuída a ele. No mercado financeiro, que é muito usado, ela quer dizer que você deve adquirir bens e propriedades no momento que ninguém mais as quer, ou seja, o valor está baixo, e vendê-las quando está todo mundo bem, todo mundo feliz, com dinheiro no bolso e disposto a comprar e gastar. É assim que se acumula a riqueza, na visão do Nathan Rothschild. E a gente pode trazer esse conceito para um lado um pouco mais sociológico. No mundo existem movimentos. Quando a gente olha para a humanidade, para a sociologia, para o que nós estamos fazendo como cultura, nós podemos enxergar movimentos. Muitos deles só depois que eles passam. No entanto, eu tenho certeza que um problema que nós estamos vivendo nesse momento e que já pode ser diagnosticado e que eu tenho certeza que você do outro lado da tela tem, é um problema justamente com ela, com as telas que nos cercam todos os dias. Eu nem te conheço, mas eu tenho certeza que você tem, em algum grau, algum problema com as telas. Eu também tenho isso. Eu passo tempo demais, às vezes, no Instagram ou em outros aplicativos. Tudo bem, esse é o nosso Zeitgeist. A gente tem que lidar com isso, não tem o que fazer. No entanto, quando você toma conhecimento desse problema, você tem a opção, ele passa a ser seu e ele passa a ser uma opção sua lidar com ele ou não. É claro, isso não é tão simples, não é um botão de ligar e desligar que eu vou resolver ou manter o problema. Não é uma escolha tão simples. Até porque os aparelhos são feitos para chamar a tua atenção. Existe uma molécula no seu cérebro que é bem difundida hoje, que é a dopamina, que faz com que você busque o prazer cada vez mais fácil. E isso vai mudando a neuroquímica do teu cérebro. Tem muita gente que fala sobre dopamina, sobre isso, eu sugiro você dar uma pesquisada para que você não seja refém dela. No entanto, quando você tem noção desse problema, você tem sim, em algum grau, alguma capacidade de mudá-lo. Você passa a saber o que é dopamina, você passa a saber que esses aparelhos são feitos para tomar a tua atenção e você pode, que existe esse Zeitgeist, que é o fantasma do nosso tempo, você pode tomar algumas atitudes para se prevenir e para sair desse vício em telas. Então, esse vício em telas é o fluxo. Ele está indo para um lado. Todo mundo está olhando para um lado. Lembra lá do ponto financeiro? Todo mundo está indo para esse mercado aqui. Está todo mundo atrás desse ativo. E se eu for para o lado contrário? E se eu seguir o contrafluxo? Se eu optar por ler mais, por buscar outras coisas, outros lazeres que não sejam uma tela, pode ser que você se beneficie ao longo prazo disso. Esse é o segundo motivo pelo qual eu permaneci na leitura e que eu pretendo ampliar o tempo de leitura e diminuir o tempo de tela com isso. É claro, não basta você só olhar para o outro lado, só desviar da tela e ler um livro que não tem significado nenhum. Os ativos, voltando para o ponto financeiro, precisam ser de bom valor, precisam ter um alto valor para que você se enriqueça como pessoa. Mas isso a gente vai conversar mais para frente. Por acaso tu tens um amigo perto do qual tu se sente burro? Pois é. Isso deve ser usado como um motor para que você deixe de ser burro. Tá bom, isso pode ter parecido um pouco grosso, mas é o que me levou também
a manter esse hábito de leitura e, no primeiro momento, buscar esse hábito de leitura. Eu queria entender coisas que as pessoas no meu círculo de amizades entendiam e eu não. Liam livros, tinham experiências que eu não tinha. Isso foi a primeira fagulha que me fez buscar a leitura. Então, eu recomendo que, quando você sentir essa angústia de se sentir burro, você busque mais conhecimento e não enterre isso, não fique guardado para si mesmo e não faça nada com isso, só se martirize. Você precisa usar isso como um motor que vai te levar a iniciar um processo de um hábito de leitura. É claro, quando tu estiver um pouco mais avançado nisso, quando o motor já tiver te levado para um processo de iniciação na leitura e buscar entender outras coisas, tu vai se deparar com esse cara aqui que se chama efeito Dunning-Kruger. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quanto mais ignorante você é, mais você acha que sabe das coisas. E quando você entra num conhecimento, começa a aprender certas coisas, você entende que você não entende tanto assim. Até que você começa a ser um especialista e começa a equilibrar o quanto tu sabe e o quanto tu não sabe e perceber o que tu sabe e o que tu não sabe. Porque isso é fundamental. Mas quando a gente não tem noção de nada, a gente olha e fala, mas eu vou ler um livro pra quê? Eu já sei tudo que eu preciso. E quando tu entra nisso, cada vez mais tu percebe que, além de não saber nada, tu percebe que tu não leu nada, porque é um mar gigantesco de coisas que podem ser absorvidas dentro de uma literatura. Apenas um único livro de um leitor grande, de um Flaubert ou de um Dostoiévski, pode tomar décadas de conhecimento. Isso vai te deixar um pouco para baixo, num primeiro momento, mas você precisa superar. E quando você superar, você vai entrar numa espiral um pouco mais suave, digamos assim. Então, a angústia de ser burro precisa ser um motor para que tu avance. Tu vai esbarrar com o efeito Dunning-Kruger no caminho, mas ele não pode te desmotivar. Tu precisa seguir para que tu chegue num ponto de ser, não necessariamente de ser um especialista, mas entender que tu não entende tanto e tá tudo bem. Ninguém entende tanto. Então, só para a gente recapitular rapidamente o que foi falado nesse vídeo sobre os motivos que me levaram a permanecer e começar na leitura. O primeiro foi ampliação do imaginário, o segundo foi seguir um contrafluxo, ao contrário do que tem acontecido com a maioria das pessoas, e o terceiro, largar a mão de ser burro, que foi o primeiro motor que me fez começar na leitura. Esses eram os assuntos para o vídeo de hoje, eu espero que tu tenhas gostado. Esse vídeo correspondeu à newsletter número 1, que foi enviada lá pelo Substack. Se tu quiseres acompanhar por lá, o link está aqui na descrição. E você, leitor? Comenta aqui embaixo o que foi que te levou a ler ou o que te trava na hora da leitura. Se você começou a ler e não conseguiu dar sequência porque se sentiu cansado, ou se você não tem interesse, não gosta da leitura por algum motivo, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. Quem sabe a tua dúvida pode ajudar outras pessoas da comunidade. Fechou? Um forte abraço e até a próxima.